sempre a lancha Luzeiro passava para fazer o trabalho aqui para a área indígena. E às vezes eu perguntava, né, por que eles nunca encostam? E um certo dia eu disse assim, eu vou ficar ali na beira para balançar um paninho para ver se eles encostam, né? E uma quarta-feira à noite nós estávamos reunidos na igreja, quando a lancha pela primeira vez encostou aqui na comunidade. E nunca que eu imaginei que a partir do momento que aquela lancha encostou pela primeira vez, ali estaria o futuro, não só nosso espiritualmente, melhor, como da minha filha, né, que hoje está estudando medicina no Paraguai. Eu cresci numa família que me educou para que eu fosse uma mulher bem-sucedida, que não dependesse de homens. E o meu desejo sempre foi ter fama, dinheiro, status e poder. Dentro da minha casa eu nunca tive nenhuma orientação religiosa. Então os problemas familiares eram tantos e problemas familiares de uma carga de vida e não de uma semana, que um determinado dia eu resolvi que eu precisava de um tempo para mim. E eu montei toda uma parafernália para eu poder ficar bastante tempo no parque e depois eu resolvi ler. E aí eu peguei a Bíblia que eu havia levado. Aquele livro chamou a atenção de 3 rapazes que estavam passando ali naquele momento. Eles passaram na minha frente, só que um deles voltou. E ele virou para mim, interrompeu minha leitura e falou assim, olá, muito prazer, meu nome é Neto. Ele falou, você não quer ir ali estudar com os meus amigos? Mas assim, na minha mente, eu tava pensando assim, que chaveco mais estranho convidar para ler a Bíblia. Isso eu nunca tinha ouvido. E aí, muito ressabiada, eu levantei com metade do meu acampamento, não levei tudo. E eles me falaram quem era Jesus naquele dia. E eu não sabia exatamente quem ele era, mas eles me apresentaram Jesus de uma forma tão linda, tão amorosa. E depois daquele dia, foi um alvoroço na minha vida. Então, eu tinha acabado de entrar na igreja e eu tinha acabado de conhecer Jesus e me apaixonado por ele. E o mais incrível de tudo é que eu fiquei sabendo de uma missão que ia acontecer na África. Então, eu fui para a missão. E 11 dias depois chegou um médico, que era um menino novo, né? Quando eu me formei em medicina, eu fui morar na cidade dos meus pais, Nova Chavantina, Mato Grosso. Cidade pequena e lá você acaba sendo um clínico geral que exerce todas as frentes da área médica. Então ele não era só um médico, ele era um amigo. E isso marcou muito a presença dele em Nova Chavantina. É tanto que em época de política, os 2 candidatos adversários falavam, se eu ganhar eu trago o doutor Vitor Hugo, se eu ganhar eu trago o Vitor Hugo. Estava muito bem na minha carreira, estava me preparando para entrar na residência de radiologia e foi quando apareceu um convite. Deu participar como um médico missionário numa missão em Guiné-Bissau, África. Certa vez meu filho ligou para mim e falou, pai, eu queria surgir uma oportunidade aqui, ligada à igreja, para mim ir para a África. Eu nem deixei ele terminar. Falei, não vai não. Lá mata de facão, você não vai não, cara. Esse convite veio num momento muito peculiar da minha vida, assim, eu estava vivendo um contexto de divórcio, de muita culpa, de terapia psicológica, a sensação que eu tinha ganho muito bem, muito dinheiro, status, reconhecimento, estava próximo de realizar sonhos profissionais, mas um vazio muito grande, sendo que desde pequeno meu sonho era fazer missão, conhecer a África, e eu aceitei fazer a missão. Como que alguém nasceu na igreja e conseguia abandonar a igreja e viver sem Jesus? Como era possível? E o Vitor estava nessa situação, e ele foi para a missão assim. E a gente começou a ficar próximo, mas eu via que ela sempre trazia o tema espiritual, ela sempre falava muito de Jesus de um jeito muito apaixonado, assim, era encantador. E eu pensei assim, eu não quero viver isso só uma vez ao ano, eu quero isso todo dia, porque todas as outras coisas que eu tive vieram até fáceis de certa forma, carregados de muita culpa e pecado. Eu quero isso aqui, não importa se não vai ter conforto, se eu não vou ter mais dinheiro, não importa mais nada. Eu quero viver agora o sonho que eu tinha de infância ao lado de Deus. Quando o Vitor Hugo nos comunicou que oficialmente ele estaria agora sendo um voluntário, ia viver como um voluntário, eu fiquei muito tranquila, mas com relação ao meu marido não foi. Para minha surpresa, aquele filho que eu
formei com muito sacrifício, pensando que ele ia se realizar financeiramente, né, até profissionalmente. De repente eu estou vendo meu filho largar tudo e trabalhar de graça. A gozação dos meus amigos foi pesada. E aí, rapaz, cadê o pastor? Aí começou a falar, chamar ele de pastor. Cadê o doido? Cadê aquele menino que não gosta de dinheiro? E isso, quer queira, quer não, machuca a gente. Isso para mim foi eu fiquei muito chateado na época. E aí, um dia antes do nosso casamento, o Vitor se rebatizou. E foi algo extremamente emocionante para nós dois. E começamos a vida de maneira inusitada. Num lugar onde a gente não tinha água encanada, não tinha energia elétrica constante e as pessoas eram muito diferentes. E o meu primeiro ano de missão no campo missionário ali já foi a lua de mel. A gente foi para uma comunidade que tinha energia, mas não tinha água encanada, uma casinha de madeira com teto de palha de dois cômodos, de frente para uma bacia do rio Andirá, ali no interior da cidade de Barreirinha. É uma divisa entre Amazonas e Pará, lugar paradisíaco. Um médico para vir para cá, né? É meio esquisito, porque a nossa comunidade aqui é para ter um médico, e todo mundo fala, Pindobal tem um médico. Quem médico que tem lá no Pindobal? Doutor Vitor. Quem é esse doutor Vitor? Vieram lá de fora. Deus mandou ele para cá. Aí gente, todo dia chegava gente para se consultar. Lá de longe, vindo para cá. E tem uma advogada, quem é essa advogada? É a esposa do doutor Vitor também. Tipo assim, a gente se sentia abandonado, né? E quando eles chegaram, que Deus enviou eles, eu disse assim, nossa, a Bíblia diz que nós devemos acolher essas pessoas como se fossem da família, né? E foi o que a gente fez aqui na comunidade. Nós nos apaixonamos tanto por aquela comunidade que a gente queria fazer algo por aquelas pessoas. Então nós resolvemos criar um projeto pessoal nosso, onde a gente auxilia jovens indígenas e ribeirinhos para estudar fora. E o mais incrível de tudo é que nós temos 4 conosco, morando com a gente, que são os nossos filhos de coração. Igor, Aldenilson, Maria e Tamile. O Vitor para mim, a Gabi é como uma mãe que eu nunca tive e um pai que eu nunca tive também, que eles são muito próximos, conversam com a gente, tem um momento em família que eu não tinha com meus pais porque ficava sempre fora, trabalhava o dia inteiro. Sou grato a Deus até hoje porque eles cruzaram o meu caminho. Porque sem eles, talvez eu ainda estivesse em Barreirinha, provavelmente fora da igreja, porque eu já estava nesse caminho. Não sei o que seria de mim hoje. Eu acredito assim que eles foram escolhidos por Deus para que eles pudessem fazer esse trabalho e mostrar para a gente que mostrar o amor de Deus através deles. Porque muitas vezes a gente quer se sentir abraçado. E Deus, Ele nos abraça através dessas pessoas. Jesus para mim é o meu sentido, porque eu já tive tudo. Só que esse tudo era muito vazio, esse tudo era nada. E hoje para mim é aquela frase que a Ellen White fala, gastar e se deixar ser gasto pelo Evangelho. Então eu lembro como eu trabalhava, como eu me esfolava, como eu me cansava. E hoje por Cristo eu quero fazer o triplo, eu quero fazer o décuplo, porque Ele merece. Então ele para mim é o merecedor de todas as coisas, o merecedor de todo o meu esforço, a minha inteligência, a minha vida, tudo. Ele é o merecedor de tudo. Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, que não tendo nada, mas tendo tudo, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Eu abri mão do mundo
mas ele na verdade não era nada e hoje eu consigo enriquecê-los, não com o que eu tenho, mas com o reino de Deus. Hoje eu tenho orgulho do meu filho, muito, muito orgulho. E aquele, lembra que eu falei dos meus amigos que me gozavam, tudo? Todo mundo virou fã dele. Elogia meu filho. Aqui, num primeiro momento que eles criticavam, hoje eles perguntam, e o doutor Vitor, como é que tá? E aqueles meninos dele, como é que tá? Essa opção que o Vitor Hugo fez pelo trabalho tem trazido bênçãos para toda a família. E é como assim, como raios que vêm deles dois, mudando a vida devagarinho da família. A gente faz missão, a gente quer ser salvo, mas depois que você tem a certeza da salvação, você quer levar as pessoas que você ama. E sim, quando sua mãe já é cristã, dedicada, você está tranquilo. O meu pai é a maior esperança. Eu já fiz um pacto com Deus. O dia que eu ver ele voltando, assim, ele entrando na igreja, se batizando, é a sensação de que acabou a minha missão. Eu posso morrer a qualquer hora, vai acontecer. Eu vou dar esse presente para meu filho. Eu vou dar esse presente para minha família. Eu já passou da hora. Então eu estou me preparando para me ir para a igreja e ser feliz. Eu não quero voltar. E chegar lá, aí eu fui porque eu devia satisfação para minha família, que minha mulher, meus filhos. Não, eu estou indo, não estou indo por emoção. Eu estou indo por convicção.